Eu prometi que eu iria gravar um curso de mecânica quântica e agora eu estou cumprindo aqui a promessa, né? Então a gente vai falar de um espaço vetorial certo? Então a gente vai falar sobre álgebra linear para mecânica quântica. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o espaço vetorial. Por excelência, o espaço vetorial que a gente tem é o R3, que vocês já estudaram lá em álgebra linear, né? E vocês viram que o R3 você pode representar, inclusive, geometricamente, né? E ele tinha aqui, você pode representar todos os pontos do R3 como os pontinhos aqui, que tinha uma certa abscissa, uma certa ordenada, uma certa cota, né? Então isso aí, esse ponto tinha as coordenadas x, y, z, e ele era um ponto do R3. E aí você podia criar um vetor que era uma seta, né? Você fazia uma seta ligando a origem até o ponto, e aí a gente chamava isso de um vetor, né? Bom, a gente tinha aqui os versores, né? Vou chamar aqui, a gente chamava de I-chapéu, mas eu vou chamar aqui de E1. Vou colocar só uma setinha mesmo, em vez de colocar um chapéu. Esse é o versor, né? O vetor unitário da direção x. E a gente tinha um vetor aqui unitário da direção y e tinha um vetor unitário aqui da direção z, né? Esse aqui a gente chamava de E3, era aquele K-chapéu, né? A gente vai chamar agora de E3. E aí a gente tinha algumas propriedades, mas antes de falar das propriedades, a gente tem que falar das operações que a gente definia, né? A gente definia duas operações. A primeira operação, então a gente definia duas operações, que era o que? Soma, primeiro, né? E produto por escalar. São as duas operações básicas, né? Que você tem que definir antes de fazer qualquer coisa. Produto por escalar. Ok, então como é que eram essas operações, né? Então a operação de soma de vetores, como é que ela era? Se eu tinha, digamos, um vetor aqui, ó, e outro vetor aqui. Como é que eu fazia a soma desses dois vetores, né? Então, digamos que esse que está apontando para cá e esse que está apontando para cá. Beleza, então a gente vem, ó, aí copia aqui e aí eu colo aqui. Beleza, copia, cola e a gente vai e copia, cola, copia e cola. E a gente faz isso aqui, ó. E aí a gente tem, eu posso colocar a origem de um extremidade do outro, a extremidade do outro, a origem do um. Eu posso colocar esse aqui, colocar esse daqui aqui. Eu vou mudar um pouco esse vetor, que ele está para facilitar nosso desenho, né? Eu não gostei desse, vou colocar ele um pouco mais inclinado aqui, para a gente conseguir enxergar melhor. Ok. E agora, mais inclinado aqui, mais vai ficar fácil de enxergar, né? Ok, então, isso aqui é só para a gente enxergar as coisas. Então tem esse vetor aqui. E aí para somar os vetores, digamos que esse vetor aí tudo vai depender de quem eu vou chamar esse vetor aqui de vetor A
e vou chamar isso aqui de vetor B. Então a gente tinha que, quem era a soma de A mais B, por exemplo, se eu quero A mais B. Se eu quero A mais B, eu tenho que colocar vou apagar aqui. Eu tenho que colocar o B, a origem do B na extremidade do A, para fazer o A mais B, né? Se eu quero fazer B mais A, eu coloco a origem do A na extremidade do B. Então se eu quero fazer aí essa soma, fica dessa maneira aí. E aí o vetor soma é esse daqui, né? É o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então esse é o vetor A mais B. Ok? E aí essa soma, obviamente que a gente tem, além da soma vetorial, a gente tem o produto do vetor por escalar, né? Produto por escalar. Eu disse escalar para a gente lá no R3 eram números reais, né? Ou seja, o campo dele, a gente dizia que o campo era real, né? Eu vou colocar aqui campo real. Ou seja, os escalares pertencem aos reais, são números reais. Ok, então os escalares são os números reais. O produto por escalar é o produto por número real. E o que acontecia? Nós vimos que quando eu multiplicava o vetor pelo zero, o que acontecia? O vetor desaparece, né, se eu multiplicar por zero. Mas se eu pegar esse vetor e multiplicar por menos 1, o que acontece? Se eu multiplicar por zero, ele vira zero. Mas se eu multiplicar ele por 1, não acontece nada, né? Ele fica do mesmo jeito. Então, se esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor 1 vezes V. Mas se eu multiplico o vetor por menos 1, né? Então acontece isso aqui, eu multiplico por 1. Se eu multiplicar o vetor por menos 1, ele só inverte o sentido, né? A gente estudou isso aí já. Ele vai inverter o sentido. Então, se eu multiplicar por menos 1, ele continua com o mesmo tamanho, né? E mesmo tamanho, mesma direção, mas ele inverte o sentido. Então, ele fica com a mesma direção, mesmo tamanho, mas inverte o sentido. Aqui quando eu multiplico por menos 1. Se eu multiplicar por um número que o módulo seja, multiplicar lá sei por 2, o que vai acontecer com esse vetor? Vamos lá. Ele vai simplesmente dobrar de tamanho, né? Vai manter a mesma direção, mesmo sentido, só que ele vai ficar com o dobro do tamanho. Se fosse meio, ele ia ficar com a metade do tamanho. Se eu multiplicar esse vetor por meio, mas o que a gente observa é que, de qualquer forma, ele nunca altera a direção. Ele só pode alterar o sentido quando eu multiplico por um número negativo, e ele pode alterar só o tamanho, né? Então, se eu colocar meio, ele vai manter a direção e sentido, mas vai reduzir a metade.
certo? Vai ficar metade do tamanho. Se eu multiplicasse por menos meio, ele ia ficar a mesma coisa, só que invertido, né? Se eu multiplicar por menos 2, vai ser a mesma coisa, só que invertido, né? Por exemplo, esse daqui, ó, se fosse menos 2, ele ia ficar simplesmente invertido. Certo? Então, ficaria isso daqui. Então, essa operação chamada produto por escalar. Ok. E agora a gente pode ver quais as propriedades, né, do espaço vetorial. Então, o R3 é um espaço vetorial. Quais as propriedades que o espaço vetorial tem que ter? Então, a primeira propriedade do espaço vetorial, propriedades do espaço vetorial. Vamos pensar no R3 por enquanto, né? Então, todo espaço vetorial vai ter essas propriedades que o R3 tem, tá? Então, qual é a propriedade que ele tem que ter? Né? É um espaço vetorial, vou colocar aqui, linear, né? Espaço vetorial linear. Então, as propriedades que ele tem que ter é o fechamento, né? Fechamento. Ou seja, se eu pegar A e B, são dois vetores do R3. Então, isso aqui implica que A mais B pertence ao R3. Então, a primeira propriedade aí é a propriedade de fechamento, né? Ou seja, a soma de dois vetores do R3 também pertence ao R3. A gente tem segunda propriedade. Bom, isso aqui é meio óbvio, né? Porque se eu pego a soma dos vetores, eles podem ser escritos em termos daqueles vetores de base lá, né? E1, E2, E3, e a soma também vai poder ser. Então, isso aqui é sempre garantido. Outra propriedade que é necessário é que a multiplicação por escalar deve ser distributiva, né? Então, distributiva da multiplicação por escalar. Então, a distributiva da multiplicação por escalar, ela dizia que o A, se eu pegasse, ou melhor, um escalar, ou seja, número real, e dois números e dois vetores do R3, o que vai dar A vezes... Eu coloquei já o A para cá, vou usar lambda para... Né? Lambda vezes A mais B. Então, aqui vai a distributiva, ou seja, multiplica pelo primeiro, multiplica pelo segundo. Então, vai ser a mesma coisa que lambda A mais lambda B. Outra propriedade que a gente tinha lá para o R3 é que a gente a propriedade associativa, né? Então, a associativa. Ou seja, se eu tenho aqui A, B e C são vetores do R3, então A mais B mais C igual a A mais B mais C. Eu posso somar os dois primeiros, ou eu posso somar os dois últimos. O resultado vai dar o mesmo, né? Você já fez essas contas aí várias vezes lá em geometria analítica, vocês sabem disso aí, que a propriedade associativa é válida, né? Essas propriedades, obviamente, que você extrai facilmente do lado
dessa definição aqui, né, de soma, é fácil enxergar isso. Vou mostrar aqui. Vou trocar a cor aqui. Depois eu continuo. A gente já fez as 3, né? Depois a gente vai continuando. Vou demonstrar isso aqui primeiro, tá? Então, o primeiro é direto, né? A primeira é direta. Fechamento. Se eu somo 2 vetores, dá um vetor também. Ó, somar um vetor com vetor, dá um vetor do R3. Pronto, essa aqui é direta. A outra, a 2. Então, todas elas saem direto, na verdade. Se eu pegar a 2, a 1 já demonstrei, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, acabou. Né? Ou seja, se eu somo 2 vetores, qual é a definição da soma? Eu vou fazer A mais B, então pego a origem do segundo, coloco na extremidade do primeiro e ligo a origem do primeiro à extremidade do segundo. Isso é o quê? Esse resultado é um vetor, que tem uma origem e uma extremidade. Então, provado. Se eu somo 2 vetores do R3, vai dar um vetor do R3. Ok, mas eu vou demonstrar agora. Vou até copiar e colar aqui, eu vou demonstrar depois o outro. Vou demonstrar agora o segundo, né? O segundo, ele diz que se eu faço a distributiva, que é a propriedade da distributiva do escalar com relação à soma vetorial. Então, vamos ver essa propriedade. Vamos supor que esse escalar lambda é 2, né? Então, se esse escalar lambda é 2, vou até apagar aqui, depois eu coloco isso aqui de volta, que pode atrapalhar na hora aqui. E vou tirar as pontas das setas também, depois eu boto. Ok. Vamos supor que esse lambda é 2. Você poderia fazer isso para qualquer número, mas eu vou fazer por caso 2. Ou seja, eu vou esticar aqui até que fique o dobro do tamanho. Então, obviamente que a mesma proporção que um aumenta, o outro aumenta. Então, se eu dobro esse lado aqui, ó, esse vetor aqui é o dobro desse vetor aqui. Então, esse vetor aqui, ele é o dobro desse vetor aqui. E esse vetor aqui, esse aqui vai ser o dobro desse vetor. Então, quer dizer que esse daqui é 2A, se esse aqui é A, esse é 2A. Se esse aqui é B, esse é 2B. Se esse aqui é C, esse aqui é 2C. Né? Então, ou seja, quem vai ser o 2C aí? O 2C é 2A mais 2B. Então, 2C igual a 2 vezes A mais B, que é igual a 2 vezes, né? Aqui usando a propriedade distributiva. Se ela for verdadeira, então tem que dar o quê? Ó? Né? Quer dizer, o lado esquerdo da distributiva é isso aqui, né? Ou seja, isso aqui é igual a 2C. E quem vai ser 2 vezes A mais B? Isso aqui é igual a 2 vezes A mais B é C, então é 2C. Então realmente são iguais. Então, isso implica que 2A mais B é igual a 2A mais 2C, mais 2B. Isso porque quando eu amplifico um desses vetores, a gente sabe que é da geometria espacial, né? Quando eu amplifico tem uma figura plana e eu amplio essa figura de um fator, todas as dimensões se ampliam do mesmo fator. Isso vale para qualquer figura plana. Né? E aí, esses vetores todos podem estar sempre sobre um plano. Sempre vai existir um plano que contém esses 3 vetores. Então pronto. Então realmente isso aqui é sempre verdade, está provado. Ok, o que mais que você pode... O outro que a gente queria demonstrar era a associativa, né? Então a associativa é fácil, ó. Sai direto, só pegar esse primeiro aqui é A mais B. Por que é A mais B? Porque é o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do segundo, que no caso é B, quando eu coloco a origem do segundo na extremidade do primeiro. Agora, o que é B mais A então? B mais A
eu estou provando a propriedade comutativa, né? Não é essa que eu quero provar, a propriedade associativa. Então, opa, não vai dar aqui. Vou ter que fazer... Não é isso que eu quero provar. O espaço que não vai dar, eu vou fazer ela aqui embaixo. Tá, então a associativa não é essa, eu ia fazer da comutativa, né? A da associativa é o seguinte, você tem que ter um A, B e um C, né? Então eu vou acrescentar um vetor aqui, C. Então tem o vetor C. E aí eu tenho que o vetor resultante, então não vai ser isso aqui, né? O vetor resultante, ele vai ser um vetor que vem até aqui. Deixa eu ser esse vetor aqui. Ok. E aí eu tenho que fazer o que agora? Isso é A, B, C. Agora eu quero fazer... eu quero fazer então A mais B mais C. Ok, só que quem é A mais B? A mais B é esse aqui, né? Então tá aqui o A mais B. Né? Trocar para preto mesmo, para ficar usando as mesmas cores aqui. Ok, então isso aqui é o que? A mais B. Por outro lado, eu posso fazer aqui, ó. Fazer de vermelho. Posso fazer esse vetor daqui para cá. Quem é esse vetor dali para esse vetor aí? Obviamente que esse vetor aqui é o que ele está somando esse com esse aqui, né? Então isso aqui é B mais C. O que a gente conclui então? A gente conclui daqui que essa soma aqui vai dar o quê? Se eu pegar esse mais esse, vai dar esse daqui. Ou seja, se eu pegar o vetor A mais B mais C, dá esse vetorzão aqui, que é o A mais B mais C. Mas se eu pego esse vetor e somo com esse vetor, dá o mesmo vetor. Estou pegando a extremidade do segundo, pegando a origem do segundo, colocando a extremidade do primeiro, e pegando o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, eu só estou aplicando, apesar que o tempo inteiro estou aplicando aquela mesma definição de soma vetorial, né? Eu pego a origem do segundo, coloco na extremidade do primeiro, e pego um vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Isso é a soma vetorial. Então, daí a gente conclui que isso daqui é igual a o vetor A mais o vetor B mais C. Então a gente chega aqui na propriedade, demonstra, né? Prova que a propriedade associativa. Bom, mas fechamento, distributiva da multiplicação por escalar e associativa não são as únicas propriedades que o espaço vetorial precisa, né? Ele vai precisar ainda de uma quarta propriedade, né? Que diz que a multiplicação por escalar, a multiplicação por escalar é associativa.
Isto é, se A e B são dois escalares, né, são dois números reais, e o C é um vetor, então eu vou ter aqui, né, uma setinhazinha, então eu vou ter que o A, B vezes C pode ser feito de duas maneiras. Eu posso fazer AB vezes C, ou eu posso simplesmente fazer A vezes B vezes C. Isso não vai fazer diferença, né? E isso é meio óbvio, né? Digamos, se eu dobrar o tamanho e depois triplicar, ou multiplicar por 6, o efeito é o mesmo. Eu vou ter um vetor 6 vezes maior. Então, meio óbvio isso aí, né? A gente ainda vai ter uma quinta propriedade para que o espaço seja um espaço vetorial, né? Assim como o R3, que é, para que um espaço seja um espaço vetorial, né, linear, ele precisa ter a propriedade comutativa. Ou seja, se eu tenho dois vetores A e B, ou seja, duas setinhas, né? Então A mais B tem que ser igual a B mais A. E aí eu vou usar aquela demonstração que eu ia fazer, pegar isso aqui para a gente fazer essa demonstração. Então, para o R3, vale a propriedade comutativa. Todo mundo que quiser ser como o R3, ou seja, ser um espaço vetorial linear, ele vai ter que ter as mesmas propriedades que o R3, né? E aí, aqui é bem fácil mostrar. Isso aqui é A mais B, porque quem é a soma vetorial? Eu pego a extremidade do primeiro coincido com a origem do segundo e faço um vetor indo da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Isso é A mais B. Então, B mais A, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que pegar... É só arrastar esse aqui para cá, para baixo. E arrastar esse aqui para a direita. O que eu tenho agora? Agora eu estou colocando a extremidade do B na origem do A. Se eu estou colocando a extremidade do B na origem do A, então significa que a soma dele, o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do segundo é o B mais A. Aí a gente conclui que A mais B é igual a B mais A. Então a gente conclui que o produto, que a soma vetorial ela é comutativa, a soma de dois vetores no R3. Ok, que mais a gente precisa ter? Na verdade, olhando aqui o material, agora é que ele ia falar da associativa, né? Então, não era essa associativa. A terceira propriedade era outra. Bom, eu vou copiar isso aqui e vou levar para lá, tá? Então, vou trazer isso aqui para cá para ficar na ordem, seguir a ordem certa, né? Não que exista uma ordem certa, mas a ordem que eu estou usando aqui do material, né? Então essa aqui não seria a propriedade 6, né? Ok. E aí isso aqui tudo eu posso reduzir aqui e levar aqui para baixo. Certo? Então, a propriedade associativa, a propriedade 3, na verdade, ela dizia aqui o seguinte, ó. A propriedade 3, ela é
a distributiva em relação à soma escalar, né? Distributiva da soma escalares. Ou seja, né, se eu tenho A e B são dois escalares e C é um vetor, então A mais B vezes C, né? Então, A mais B vezes C é igual a A vezes C mais B vezes C. Então a gente tem essa outra propriedade, né? Que também é uma propriedade meio óbvia, né? Se eu amplifico um vetor, né? Se eu faço aqui, ó, um vetor, tem um vetor C. Vou colocar. Tem um vetor C. Se eu pegar esse vetor C e, digamos, tá aqui o vetor C, digamos, aí eu faço um vetor que é 2 vezes o tamanho dele, né? Então, multipliquei por 2. Só que eu tenho um outro vetor ainda, que em vez de 2 vezes, ele é 3 vezes o tamanho. Ele é 3 vezes o tamanho. Então esse vetor aqui era um vetor C, esse aqui, digamos que o A seja 2. Então seria 2C, e esse vetor aqui seria o vetor BC, ou seja, 3 vezes C. Agora pensa, né? Posso pegar isso daqui eu tenho isso daqui e posso copiar, colar aqui, colar aqui. Então eu tenho que ele vai ter aqui percebe que vai ser, se eu somar esses dois vetores aqui, vai dar exatamente esse vetor aqui, que é 5 vezes, ou seja, que é A mais B vezes C. Né? Então, esse é meio óbvio aí, né? Ou seja, então isso aqui é a mesma coisa que fazer o AC, que é esse vetor aqui, 2 vezes, e somar com BC, que é o vetor que é 3 vezes C. Vai dar um vetor que é 5 vezes C. Então, isso aí é meio óbvio, né? Bom, o que mais que a gente tem? Eu preciso ainda de uma sétima propriedade. Essa sétima propriedade, ela diz que existe o vetor nulo, né? De tal maneira, né, que seria, né, 0 é 1, 0 é 2, 0 é 3, né? E esse vetor nulo, ele é tal que quando você soma ele com um vetor qualquer, né? Então vamos supor que eu tenha um vetor V, o R3, obviamente que o vetor nulo ele também pertence ao R3, né? Ou seja, então existe um vetor nulo, 0 no R3, tal que se eu tenho um vetor pertencente a R3, né?
tem um certo vetor, então o V mais o zero é igual a esse vetor zero, né? Mais o V, isso é o próprio vetor V. E a oitava e última propriedade que um espaço vetorial deve ter, né? Para que ele tenha essas mesmas propriedades, seja um espaço vetorial linear, assim como R3, é que deve existir um vetor inverso aditivo menos V para cada vetor V do R3. O que vai acontecer? Tal que quando eu somar, quando eu fizer V mais menos V, ou menos V mais V, ele dá o vetor nulo. Então, são essas as propriedades que o R3 tem que ter, né? E qualquer espaço vetorial linear, ele vai ter que ter essas mesmas propriedades do R3. E é isso.